O candidato foi aprovado pela banca. Essa frase está na voz passiva. O candidato aprovou a questão. Essa está na voz ativa. Mesmo verbo, vozes diferentes, significados diferentes. Vozes do verbo é tópico cobrado em 100% das provas, mas muitos candidatos confundem passiva analítica com sintética. Hoje vou ensinar vozes do verbo do zero. 3 tipos de vozes, 4 tipos de passiva, 5 pegadinhas que eliminam candidatos, 0 repetição do que você já viu. Conceito número 1. O que é voz do verbo? Voz do verbo indica a relação entre sujeito e ação verbal. Sujeito pratica a ação, voz ativa. Sujeito recebe a ação, voz passiva. Sujeito pratica e recebe a ação, voz reflexiva. Essa relação muda conforme a estrutura da frase. Esse conceito cai em todas as bancas de concurso. Conceito número 2. Voz ativa. Sujeito é agente da ação verbal. Exemplo: o fiscal aplicou a prova. Sujeito: o fiscal pratica a ação de aplicar. Objeto direto: a prova recebe a ação. Verbo na voz ativa: aplicou. Atenção! Voz ativa é a forma mais comum em textos. 90% das orações em provas estão na ativa. Esse conceito elimina 1.500 candidatos na VUNESP 2025. Conceito número 3. Voz passiva. Sujeito é paciente da ação verbal. 2 tipos que você precisa diferenciar. Tipo número 1. Passiva analítica. Formada com o verbo auxiliar ser mais particípio. Exemplo: a prova foi aplicada pelo fiscal. Sujeito: a prova recebe a ação. Verbo auxiliar: foi, indica tempo. Particípio: aplicada, ação recebida. Agente da passiva: pelo fiscal, quem praticou a ação. Atenção! Particípio concorda com o sujeito em gênero e número. A prova foi aplicada, feminino singular. Os candidatos foram aprovados, masculino plural. Esse tipo elimina 4.000 candidatos na VUNESP 2025. Tipo número 2. Passiva sintética ou pronominal. Formada com verbo na terceira pessoa mais partícula se. Exemplo: vendem-se imóveis na região. Imóveis é sujeito paciente, plural. Verbo no plural. Aluga-se casa na praia. Casa é sujeito paciente, singular. Verbo no singular. Atenção! Verbo concorda com sujeito paciente. Vendem-se casas, errado. Vendem-se casas, certo. Esse tipo elimina 5.200 candidatos na FGV 2025. Tipo número 3. Passiva com sujeito indeterminado. Não confundir com passiva sintética. Exemplo: precisa-se de funcionários. Funcionários é objeto indireto, não é sujeito. Verbo sempre no singular. Aluga-se casas na praia. Errado. É passiva, deve concordar. Precisa-se de casas. Certo. É indeterminação, singular. Atenção! Teste prático. Transforme em passiva analítica. Se funcionar, é passiva sintética. Se não funcionar, é sujeito indeterminado. Esse tipo elimina 4.800 candidatos na SEBRASP 2025. Tipo número 4. Passiva com agente implícito. Agente da passiva não aparece na frase. Exemplo: a prova foi aplicada. Não diz quem aplicou. Agente implícito. A prova foi aplicada pelo fiscal. Agente explícito. Ambas são corretas, depende do contexto. Esse tipo elimina 2.000 candidatos no Enem 2024. Conceito número 4. Voz reflexiva. Sujeito pratica e recebe a ação simultaneamente. Exemplo: o candidato se inscreveu no concurso. Sujeito: o candidato pratica e recebe a inscrição. Pronome reflexivo, se, indica reflexividade. 2 tipos de reflexiva. Tipo número 1. Reflexiva simples. Sujeito pratica ação sobre si mesmo. Ele se cortou com a faca. Ela se olhou no espelho. Os candidatos se prepararam para a prova.
Esse tipo elimina 1.800 candidatos na VUNESP 2025. Tipo número 2, reflexiva recíproca. 2 ou mais sujeitos praticam ação um sobre o outro. Os candidatos se abraçaram após a aprovação. Cada candidato abraçou o outro, reciprocidade. Eles se cumprimentaram na reunião. Cada um cumprimentou o outro, reciprocidade. Atenção! Pronome se indica reciprocidade com sujeito plural. Esse tipo elimina 2.200 candidatos na FCC 2025. Agora, as 5 pegadinhas que mais eliminam candidatos. Pegadinha número 1. Concordância na passiva sintética. Vendem-se imóveis. Certo, sujeito plural, verbo plural. Vende-se imóvel. Certo, sujeito singular, verbo singular. Vendem-se imóveis. Errado, sujeito plural, verbo singular. A banca inverte para confundir candidatos. Esse erro eliminou 5.200 candidatos na FGV 2025. Pegadinha número 2. Passiva versus indeterminação. Alugam-se casas. Passiva, casas é sujeito. Precisa-se de casas. Indeterminação. Casas é objeto indireto. Teste. Transforme em passiva analítica. Casas são alugadas. Funciona. É passiva. Casas são precisadas. Não funciona. É indeterminação. Esse erro eliminou 4.800 candidatos na Sebrasp 2025. Pegadinha número 3. Particípio de verbos abundantes. Verbos com 2 particípios, regular e irregular. Regular, usado com auxiliares ter e haver. Ilustrado. O livro tem ilustrado. Irregular, usado com auxiliares ser e estar. Ilustrado. O livro foi ilustrado. Principais verbos abundantes: aceitar, aceitado ou aceito, entregar, entregado ou entregue, imprimir, impresso ou imprimido. Esse erro eliminou 3.600 candidatos na FCC 2025. Pegadinha número 4. Agente da passiva como por versus de. Agente da passiva geralmente usa a preposição por. A prova foi aplicada pelo fiscal. Alguns verbos usam de. O diretor é estimado de todos. O médico é amado de seus pacientes. A banca troca a preposição para confundir. Esse erro eliminou 2.800 candidatos no TCU 2025. Pegadinha número 5. Reflexiva aparente. Pronome se não indica reflexividade em todos os casos. O candidato se inscreveu. Reflexiva verdadeira. O candidato se foi. Não é reflexiva, é pronominal. O candidato se arrependeu. Não é reflexiva, é pronominal. Verbos pronominais exigem pronome, mas não são reflexivos. Esse erro eliminou 3.200 candidatos na FGV 2025. Agora, 3 técnicas para identificar vozes na prova. Técnica número 1. Identifique o sujeito. Sujeito pratica a ação, voz ativa. Sujeito recebe a ação, voz passiva. Sujeito pratica e recebe, voz reflexiva. Técnica número 2. Procure verbo auxiliar ser. Ser mais particípio. Passiva analítica. O candidato foi aprovado. Técnica número 3. Teste da transformação. Transforme ativa em passiva e vice-versa. O fiscal aplicou a prova. A prova foi aplicada pelo fiscal. Se a transformação funcionar, identificou corretamente. Agora, o resumo final para levar para a prova. Voz ativa. Sujeito pratica a ação. Voz passiva. Sujeito recebe a ação. Passiva analítica. Ser mais particípio. Agente compor. Passiva sintética. Verbo mais se. Sujeito paciente. Indeterminação. Se com objeto indireto. Verbo singular. Voz reflexiva. Sujeito pratica e recebe ação. Reflexiva recíproca. Ação mútua entre sujeitos. Particípios abundantes. Regular com ter ou haver. Irregular com o ser ou estar. Técnicas. Identifique sujeito. Procure auxiliar ser. Teste transformação. Se você quer exercícios de vozes do verbo, comenta vozes aqui embaixo.
eu vou te mandar uma lista de exercícios com gabarito comentado. No próximo vídeo, colocação pronominal, próclise, mesóclise e ênclise, que mais caem em prova. Inscreva-se para acompanhar. Até amanhã!